Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Entre os pontos que estão sendo alvo de crítica na reforma da Previdência está a aposentadoria para o trabalhador rural. De acordo com a proposta do governo, a aposentadoria por idade rural será de 65 anos para homens e mulheres, com 25 anos de contribuição ou de atividade rural para os segurados especiais. As críticas são feitas com base em dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostram que a expectativa de vida no campo é de 67 anos. Nós vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Angelim, que é do PT do Acre. Ele acredita que a reforma da Previdência proposta pelo governo pode, na prática, impedir a aposentadoria do trabalhador rural. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado, o senhor já anunciou que vai apresentar algumas emendas a essa proposta, não é isso? Quais delas podem beneficiar o trabalhador rural? Olha, Regina, eu participei esse final de semana de uma grande assembleia com a Federação dos Trabalhadores Rurais do meu estado, representando os 22 municípios. A grande questão que se coloca é que quando você coloca a mesma idade para o trabalhador rural e o trabalhador urbano, isso já é uma coisa extremamente difícil de se entender pela complexidade do trabalhador rural, pela menor expectativa de vida que ele tem e como você mesmo falou, o IBGE fala que é 67 anos ali para o norte e nordeste. Se ele vai trabalhar até os 65 anos, ele vai ter 2 anos para gozar o quê? Porque com 50, 55 anos ele já está extremamente cansado pelas condições de trabalho totalmente adversas. Além do que, para ele ter uma aposentadoria, trabalhar 25 anos e ter uma aposentadoria, ele vai receber a média das contribuições recolhidas. Agora, se ele quiser se aposentar com o salário integral, que é essa miséria de um salário mínimo, ele vai ter que trabalhar 49 anos. Teria que começar, no mínimo, a trabalhar com 16 anos. E no setor rural, a gente começa a trabalhar, as pessoas começam a trabalhar com 10 anos, 9 anos, porque basicamente é uma agricultura familiar. É isso que preocupa a todos nós que estamos trabalhando, que estamos debruçados sobre essas conquistas. Eu acredito... Caso, só lembrando da agricultura familiar, sim, essa que pode ser a maior prejudicada, não é? Sem dúvida. Pode e você querer colocar campo, não é? De que uma das causas do déficit da Previdência é essa aposentadoria do trabalhador rural. Meu Deus! Quem coloca o abastecimento, abastece nossas mesas com alimentos saudáveis, é a pequena produção rural. O agronegócio trabalha com soja, com outros alimentos para exportação. E é o pequeno agricultor familiar, é que a gente tem que ter um olhar especial. E você percebe o seguinte, qual é o filho de trabalhador rural, qual é essa juventude do campo que tem interesse em permanecer no campo, tendo em vista que sem uma expectativa nenhuma de uma aposentadoria, porque, como se diz, a gente está estudando, é assim, parece que querem dizer, não, vamos excluir o trabalhador rural da aposentadoria, para ele desistir, porque tem uma exigência que vai inviabilizar. O trabalhador rural, ele paga o INSS atualmente, Regina, em cima da produção. Quando tem a safra, ele vende a produção e paga o INSS em cima do valor da venda. A reforma está dizendo o seguinte, que ele tem que pagar agora mensalmente o INSS. Ele não tem salário mensal, ele vai tirar da onde? Porque ele não é um assalariado, ele trabalha em cima da receita da venda da sua produção. Então, e a reforma diz assim, 49 contribuições ininterruptas. Sim. Quer que se entende? Que não pode falhar. E vai ter mês que ele não vai ter como pagar. Mês não, muitos meses que ele não tem uma renda mensal. Sim, então, que emenda, por exemplo, pode ser supressiva de você, essa casa do trabalhador rural, precisa de fora. Segundo, que você não tem uma idade igual de 65 anos para o trabalhador rural e o trabalhador urbano. Terceiro, que a questão da individualidade, ou seja, tira o conceito de família rural, de cônjuge, dos filhos, né? E começa a fazer a individualização. Além do que, as condições de trabalho do nosso trabalhador rural, principalmente do norte, nordeste, dos rincões do nosso Brasil, são extremamente desastrosas do ponto de vista de qualquer tipo de qualidade de vida para eles. É falta de escola, falta de atendimento à saúde. E por que nós vamos penalizar mais o trabalhador rural nesse momento? É como eu vi na televisão um dia desse, o trabalhador rural diz assim, suado, disse assim, mas eu não sou culpado pela dívida pública desse país.
E é uma verdade, Regina. Com certeza. Agora, tem outros pontos também que estão sendo discutidos, que são a desvinculação do salário mínimo dos benefícios sociais. Isso também pode ser objeto de emenda? O salário mínimo teve, nos últimos anos, um aumento real significativo. Mas não é lá essas maravilhas, né? Se fosse você para alimentar das condições básicas necessárias para uma família, ele está muito aquém do necessário. Tu imagina se você passa 5 anos, 6 anos, sem ter um aumento, sem incidir nessa pensão, essa aposentadoria, o aumento que é dado ao salário mínimo, ou seja, com 5, 10 anos está valendo a metade. Então, de todas as formas que você olhar essa reforma da Previdência para o trabalhador rural, ela é extremamente danosa para o respeito a essa pessoa de mãos calejadas, homens e mulheres que trabalham no campo, que trabalham com a terra. Inclusive o governo já disse que não abre mão dos 65 anos, né? Qual a chance que tem da oposição que está querendo apresentar essas emendas de conseguir aprovar essa supressão, né, do texto? Olha, a gente tem visto aqui na Câmara dos Deputados muitos pronunciamentos, inclusive de parlamentares da base do governo, se posicionando contra essa medida provisória, porque penaliza drasticamente não só os que estão em pleno exercício do trabalho, como os já aposentados, que contribuíram a vida inteira e agora vê este ataque às suas aposentadorias. Eu acredito que vai ser, que o governo tem maioria, mas que não vai ser tão fácil como eles estão pensando esta vitória. Tanto agora, na comissão como no plenário. Como né? na comissão, como no plenário. Agora, uma coisa eu tenho certeza disso, a população está nos assistindo. Elas precisam fazer as pressões dentro dos seus municípios, dos seus estados, nas câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, nas associações, nos sindicatos, porque isso vai... Tu imaginas, tem municípios do Brasil, pequenos, comunidades, vilas, que a economia que circula ali, o recurso que circula naquela comunidade é proveniente das aposentadorias. São recursos que o aposentado, que vai na mercearia, na taberna e compra, na padaria, e esse recurso vai deixar de circular. Então, quem será também prejudicado? Essas pequenas cidades, esses pequenos povoados. Então, é um desmonte total do ponto de vista da dignidade, do respeito a quem produz, a quem trabalha no nosso país. Inclusive, por exemplo, o BPC, que eles também estão querendo aumentar a idade mínima para poder receber esse benefício, né? Para 70 anos. Sim, seria mais um desmonte dessa ideia, parte de se a seguridade expectativa de vida do trabalhador social, rural é 67, como é que vai aumentar para 70? Mesmo na área urbana, é na região sul, sudeste, que a expectativa de vida é 72, 74. Nas regiões nordeste, norte, dos seus rincões, a expectativa de vida é muito menor. E se você vai reduzir esse benefício para o idoso, que quando ele precisa mais recursos para comprar o seu medicamento... Que muitos também ajudam a sustentar a família, né? Às vezes sozinho, precisa de um cuidador, ou como você diz, é o arrimo da família. Ou seja, vamos deixar esse cidadão brasileiro morrer à míngua, ou seja, é porque é quando ele mais precisa, não só de afeto, de carinho e de respeito, mas de uma alimentação adequada e medicamentos, né? Isso é adequado. Então, por todos os aspectos que você estudar esta reforma, esse aspecto da reforma, ela é extremamente danosa ao cidadão. O governo está querendo votar já a partir de abril. O senhor acha que tem chance disso ir além ainda? Olha, Regina, no Senado, o senador Paim, mais 30 senadores de vários partidos assinaram uma CPI, já tem um número suficiente, e aqui na Câmara estamos também coletando assinaturas, que é uma forma de postergar, de dificultar esta aprovação agora, enquanto se discute mais, enquanto se tenta convencer os órgãos do governo de que é possível você fazer alterações ou então retirar esta reforma. Até porque é impressionante, a Previdência em si não é deficitária, porque a Seguridade Social, que está prevista no artigo 194 da Constituição Federal de 88, ela diz que a Seguridade Social é constituída pela saúde, assistência social e previdência. E a Seguridade, no seu totalidade, ela não é deficitária. O que a gente precisa é taxar as grandes fortunas, é você ser mais eficiente na cobrança da sonegação, que chega a quase mais, hoje a imprensa está divulgando, 420 e poucos bilhões de reais são sonegados. Inclusive de órgãos públicos, inclusive de órgãos públicos. Então você tem que o governo cumprir a sua parte de ter receita, obter receitas para cobrar, né, para ter receitas, para que não se penalize só nas costas do elo mais frágil da cadeia, que é o
trabalhador. Tá certo, deputado. Muito obrigado por seus Obrigado a esclarecimentos você, aqui no Regina. programa. Eu conversei sobre os impactos da reforma da Previdência sobre os trabalhadores rurais. É com o deputado Angelim, do PT do Acre. Assista esta e também as outras edições em nosso site. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.